Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de 2022, onde eu vou colocar minhas ideias de investimento para enfrentar um 2022 que possivelmente não será nada fácil, né? Eu dividi a nossa aula em 3 etapas, tá? Que vai ser a primeira, eu vou falar sobre o cenário macroeconômico, né? Desde a crise do coronavírus em 2020, 2021 e agora 2022. Depois eu vou destacar os principais ativos para a gente investir aqui no Brasil. E por último a gente vai falar sobre como montar a carteira, tá? A gente tem que relembrar aqui em 2020, né, março de 2020, que as bolsas mundiais, logo no início da pandemia, elas despencaram, né? Despencaram de uma maneira muito forte, entre 40% e 50%, né? E o que se seguiu, diferentemente de outras crises, é que houve um aumento brutal das bolsas a partir daquele fundo que aconteceu em março. Por exemplo, o S&P 500, que é a principal bolsa mundial, ela fez um piso em cerca de 2.000 pontos e em 2000, agora que nós estamos em 2022, estamos próximos de 5.000 pontos, né? Então houve um crescimento muito forte. A gente vai comentar por que aconteceu isso. Basicamente, num movimento orquestrado no mundo, né, os bancos centrais eles baixaram muito os juros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, aqui no Brasil, né? Eles, principalmente nos Estados Unidos, compraram muito ativos, né? Muito ativos, seja ativos que estavam na mão de bancos, outros ativos financeiros, e ainda deram dinheiro para a população passar a tanta crise sanitária como os lockdown, né? Então, basicamente, o que foi feito foi você injetar de uma maneira brutal dinheiro na economia, né? E reduzindo os juros, né? Então isso fez com que a economia se recuperasse muito fortemente e rapidamente, né? Que é o mais importante, né? Isso não foi essa experiência, né? Que aconteceu aqui em março, que começou em março de 2020, não foi a primeira. Desde a crise de 2008, essa forte atuação do Banco Central americano já tinha acontecido, né? E quando você acaba injetando dinheiro na economia, é natural que os ativos financeiros sejam valorizados, né? E aqui é aquele gráfico que eu montei. A gente teve uma forte alta das bolsas, né? E o que geralmente a gente mostra que é a imagem do touro, né? Que é um mercado altamente comprador. Ok? Aqui está mostrando, né, que todas as bolsas americanas, tanto a Nasdaq, que foi a que mais subiu, né, as Big Techs, né, as grandes empresas americanas, Apple, Amazon, Facebook, Google, a Microsoft tiveram uma valorização expressiva, né? Aqui o S&P e o Dow Jones, que representa as indústrias mais tradicionais, um aumento um pouco menor, ok? Só que essa postura do Banco Central americano trouxe inflação, né? Porque quando você tem maior demanda por produtos, você acaba tendo inflação. No primeiro momento, acreditava-se que essa inflação era transitória. Isso foi falado pelo presidente do Banco Central americano várias vezes. Porém, chegamos à conclusão que essa inflação não é transitória, né? E agora, desde o final do ano passado, o Fed, no intuito de frear esse processo inflacionário, ele vai subir a taxa de juros, não subiu ainda, né? E vai reduzir essa compra de ativos, né? Que a gente chama de tapering, que é o afunilamento. Comprava-se tanto, agora vai diminuir para menos, até acabar com isso, tá? Ou seja, você está diminuindo a liquidez do mercado financeiro e também vai aumentar a taxa de juros, tá? Bom, então, passada essa primeira fase de ver como é que está o cenário internacional, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Bom, num primeiro momento, principalmente em 2020 e o primeiro semestre de 2021, o Brasil seguiu as bolsas mundiais, né? Com um forte aumento dos preços, né? A gente chegou a bater 132 mil pontos, 131, 132 mil pontos.
Mas aí por problemas do governo federal, na condução da dívida, na condução dos precatórios, do teto de gastos, isso que vocês já escutaram bastante, né, no noticiário, a gente houve um grave descolamento entre as bolsas brasileiras, entre a bolsa brasileira e as bolsas mundiais. Então, 2021 foi um ano muito complicado para nós. Quase todos os ativos aqui no Brasil perderam valor. Até os títulos pós-fixados, que são os mais conservadores, eles perderam da inflação, que eu vou mostrar a seguir. E o que eu espero para 2022? Muita volatilidade. As pessoas tendem a colocar volatilidade e risco como iguais, são completamente diferentes. Então eu acho que a gente vai ter um ano muito volátil, mas o risco, eu acho que ele é menor do que foi em 2021, tá? E nós vamos comentar. Bom, então aqui no site do Seu Dinheiro, ele colocou, né, o desempenho dos principais ativos. Perceba que praticamente só o Bitcoin superou a inflação, né? E a gente acabou de falar de volatilidade e o Bitcoin tem essa volatilidade, né? Ele sai de 10 mil dólares para 60, depois cai para 30, aí foi para 69 e agora já está em 45. Então isso aqui é volatilidade, tá? Então aqui estão os outros ativos e a Bolsa Brasileira, a gente teve uma queda de 12%. 12%. Olha o desempenho das bolsas americanas, né? E essa queda na Bolsa Brasileira. Então a gente ficou fora da festa, né? E isso, como eu comentei há pouco, começou a partir de junho, quando começou a se discutir a PEC dos precatórios. Tá? Além disso, você tem um real que continua muito desvalorizado, o câmbio hoje, a taxa de câmbio está 5,7, né? E ainda o Banco Central, como teve inflação nos Estados Unidos, aqui também tem, a gente vai comentar mais um pouco, começou a subir a taxa de juros. Então começou a taxa de juros, o fiscal brasileiro começou a ficar preocupante, a bolsa caiu. Tá? E aí, que acontece? Vem o 2022. E o que eu acho que mais vai pesar muito em 2022 vai ser as eleições, né? Atualmente tem uma polarização muito grande entre o atual presidente e o ex-presidente Lula, né? E isso vai guiar a eleição e vai guiar o mercado, né? Numa possibilidade de uma terceira via, tá? Mas aqui, esquecendo a parte política, a inflação continua em alta. Eu acho que ela vai ceder um pouco agora em 2022. Continua muito a desconfiança do quadro fiscal brasileiro. A recuperação nossa é muito lenta, né? E, obviamente, se a gente tivesse feito o dever de casa, a gente poderia ter um prognóstico melhor, tá? Então, assim, você vai perceber nos vídeos do YouTube e nos canais que tem muita gente otimista e muita gente pessimista. Eu confesso para vocês que eu estou otimista com esse ano de 2022, apesar da volatilidade, tá? Os principais analistas que eu sigo para tomar as minhas decisões, a maior parte deles está muito otimista com os ativos financeiros brasileiros. Então, se em 2021 a gente teve um desempenho muito ruim, a gente pode ter um bom desempenho em 2022, apesar dessa volatilidade. Não é uma certeza, mas isso é só uma expectativa, né? Então, na minha cabeça, a gente vai ter um bull market esse ano. E lá fora, né? Porque lá fora a gente teve, que eu acabei de mostrar para vocês, uma forte valorização. Será que lá o urso que está aguardando aqui vai entrar e a gente vai entrar num bear market por lá? Será que isso pode acontecer? Bom, das pessoas que eu acompanho, tá? Sejam traders, né, que utilizam análise gráfica, sejam os fundamentalistas, eles não acreditam que teremos um bear market nos Estados Unidos. Talvez a gente não tenha um aumento tão expressivo como 2021, mas possivelmente o bull market segue. O trader americano Larry Williams, que eu acompanho já há vários anos, ele faz uma publicação anual de previsões, né? Ele coloca de uma maneira bem clara, não tem sinal nenhum de bear market, tá? E ele acredita fortemente que nós terminaremos o ano numa pontuação maior que no começo do ano. Só para vocês terem uma noção,
O Larry Williams, em pleno março ou abril, ele soltou uma publicação extraordinária falando, quando a bolsa tinha caído quase 50%, que aquilo ali não era um bear market, que era uma oportunidade de compra, e o que foi confirmado depois, tá? Ele é um cara que eu tenho muita credibilidade. Bom, mas vamos passar para o lado fundamentalista. Esse gráfico é muito interessante, que eu vi no pessoal da Avenue, que eles colocaram no relatório, que tem essa fonte aí. O que aconteceu? O preço das ações americanas subiu, os preços subiram muito, mas o lucro das empresas subiram muito. Tá? E se vocês olharem com detalhes as ações americanas, várias tiveram forte desempenho, principalmente aquelas que estão mostrando lucro e crescimento, outras caíram fortemente. Um exemplo, por exemplo, a Apple atingiu o valor de mercado de 3 trilhões de dólares, né? E a Disney, por exemplo, esse ano caiu, porque ela não teve aumento de lucros. Então eu percebo isso tanto no mercado americano como no brasileiro, né? Então várias ações tiveram um comportamento distinto baseado no lucro. Então vários analistas acreditam que isso aqui, ó, mostra que a gente não tem bolha no mercado americano. Você pode ter bolha pontual em alguns ativos, e várias empresas de tecnologia que não mostravam resultados tiveram um desempenho desastroso nos últimos meses. Tá? Vamos voltar aqui para o Brasil. Então, a inflação, ela é um processo no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Tá? E por que aconteceu esse processo inflacionário? Porque primeiro que você teve aquela injeção de liquidez que eu comentei com vocês. Você, com o lockdown, você teve uma produção diminuída. Com isso, você teve uma forte alta das commodities. Por exemplo, o petróleo chegou a 20 dólares o barril, agora está quase 80. Superou 80 algumas semanas atrás. Você, com a injeção de dinheiro, você teve aumento de demanda por vários produtos, né? E aí, o que aconteceu? Processo inflacionário, né? Seja aqui no Brasil, seja no resto do mundo. Bom, daí, como o Banco Central brasileiro tinha colocado a nossa taxa de juro em 2%, né? Com esse aumento do processo inflacionário, o Banco Central começou a subir fortemente o juros. Na minha modesta opinião, acho que demorou a subir tardiamente, né? Poderia ter começado um pouco mais lá atrás. Hoje a gente está em 9,25 e acredito, a maior parte dos analistas acredita que a gente pode chegar a 11 a 12, tá? Apesar desse patamar alto, né, a gente tem que lembrar que num passado não muito distante, a taxa Selic chegou a 25, por exemplo, de 2002 para 2003. Então a gente, apesar de uma taxa de juros alta, ela, para os patamares históricos, ainda é uma taxa razoável. Tá? Então o que acontece? Se você tem um processo inflacionário, como o que a gente está vivendo agora, você tem um aumento da Selic e, por consequência, você tem um aumento dos juros futuros. E são esses juros que balizam praticamente todos os ativos que a gente vai comentar, né? Lembrar que a Selic ela é determinada pelo Banco Central, porém os juros futuros é determinado pelo próprio mercado. Então, às vezes, a gente tem um descolamento entre o juro futuro e o juro Selic. Obviamente, não é só a inflação que interessa, né? O cenário macro global, tanto aqui como no mundial, e principalmente o fiscal. Hoje, o que eu vejo, a maior preocupação do mercado aqui no Brasil é com as contas públicas, né? Ah, vai furar o teto? Não vai? Será que vai continuar gastando? Quando que a gente vai voltar para o superávit primário? Então essa é a maior preocupação. Bom, então aqui tem alguns conceitos importantes. A gente tem que entender que a Selic, que dela você tem a taxa CDI, que elas andam muito junto, praticamente a mesma coisa. O CDI um pouquinho menos do que a Selic. Esse aqui é o custo de oportunidade. Isso aqui é o investimento de menor risco. E você não precisa fazer nada. Você coloca o dinheiro lá no Tesouro Selic ou no fundo DI com 100%, vai render hoje 9,25, em torno de 9,25, um pouquinho menos. Tá? Então esse é o custo de oportunidade. Então, assim, você aumenta os juros como foi aumentado, a renda fixa fica atrativa. Você aumenta os juros, você acaba penalizando o mercado acionário, especialmente as empresas de crescimento.
Porque hoje, quando você vai fazer o valuation de uma empresa, você usa um negócio que os analistas chamam de fluxo de caixa descontado. Você vai colocando o fluxo de caixa lá para frente, nos anos 2025, 2026 e assim por diante, e traz isso a um valor presente descontando a taxa de juros. Obviamente, se a taxa de juros é maior, esse desconto das empresas é menor, é maior. Então, acaba que uma empresa que tinha um valor de mercado X a 2%, quando a Selic vai a 10%, esse valor dessa empresa ela cai muito menor, porque você tem um desconto muito maior do valuation dessas empresas. O aumento de juros também é ruim para os fundos imobiliários, né? Agora, em relação ao dólar, o que acontece? O que é o carry trade, né? Vamos supor, um investidor lá nos Estados Unidos, ele vai lá, pega dinheiro a 1% ao ano e investe aqui no Brasil para ganhar 9%, 10%. Tá? Então isso compensa, o risco Brasil compensa. Quando o Banco Central Brasileiro levou a taxa de juros a 2%, isso não compensou. Então por isso que de 2020 e 2021 você teve uma fuga de dólar muito importante, por isso que o dólar também disparou. Foi um dos motivos. Tá? Então agora, se o cenário político e fiscal fosse mais tranquilo, o que a gente teria agora é uma depreciação do dólar, uma valorização do real. Tá? Bom, então aqui, de uma maneira geral, eu acho, eu já tinha comentado, que a inflação deve ceder ou no mínimo desacelerar. A Selic vai terminar o ano entre 10% e 12% e vai começar a cair, acredito, talvez no final de 2022 ou no começo de 2023, de acordo com o processo inflacionário. O dólar geralmente é muito difícil de se prever, né? Mas o que eu vejo, o pessoal comentando, é assim, não tem muito espaço para subir e não tem muito espaço para cair até a gente tirar essas incertezas, tá? E outra coisa, eu ouvi do Jakurski, que é um dos maiores gestores do Brasil, ele falando que o custo para carregar o dólar é muito alto. Você teria que imaginar o seguinte, você comprar o dólar a 5,70 para compensar o seu investimento num custo de oportunidade de 10%, esse dólar tinha que ir a 6,25, 6,30. E a maior parte das pessoas acredita que isso não vai acontecer, né? Então você tem um custo muito alto. Então é aquela história, possivelmente o dólar nem vai estourar demais e também nem vai cair. Possivelmente vai ficar oscilando entre 5 e 6 reais. Essa pelo menos é a minha expectativa inicial. Obviamente, novos fatores durante o ano podem alterar isso. Tá? Outra coisa importante que a gente precisa comentar é que a bolsa ficou muito barata, né? Muito barata. O Ibov hoje ele negocia, segundo analistas, a 7 vezes lucros, né? Só para vocês terem uma noção, deixa eu passar aqui. Olha aqui, na crise de 2008 a gente bateu 12, na crise de 2015 12 também, e agora a gente está 7. Então é o menor relação preço-lucro dos últimos 15 anos, né? Então isso mostra que realmente a bolsa está barata. Obviamente a gente está falando da bolsa como um todo, né? Aí quando você vai selecionar uma ação, você vai ter que estudar, né? Tem algumas ações que podem estar caras, outras que podem estar baratas e outras podem estar na média, tá? Hoje o Bovespa está cotado a mais ou menos 102 mil pontos. Eu acho que o suporte de 100 mil pontos é muito importante, mas a gente pode cair e buscar os 93. Ou seja, a bolsa está barata hoje, mas ela pode ficar muito mais barata, tá? Porém, a gente pensando no longo prazo, eu acho que está num ponto muito interessante de você aumentar suas posições. Obviamente fazendo aquele processo seletivo de selecionar bem as ações, tá? Bom, agora antes de passar para os ativos, né, a minha impressão, minha expectativa para 2022, eu queria comentar um pouquinho sobre a renda fixa no Brasil, tá? Bom, você tem títulos privados e títulos públicos, tá? Eu, de uma maneira geral, eu gosto dos títulos públicos, tá? Eu acho que eles têm menos riscos, e só que os conceitos que serão apresentados aqui você pode usar também para os títulos privados, tá? Não é porque eu não gosto que você não possa investir, desde que você entenda o que você está fazendo, tá? E outra coisa, você tem títulos privados interessantes, isentos de imposto de renda. Por exemplo, as debêntures incentivadas, né, aquelas voltadas para infraestruturas, são isentas de IR. Então você pode ter um ganho a mais em relação aos títulos públicos, né? Porém, em geral, essas debêntures elas têm um prazo de vencimento longo e você perde a liquidez, tá?
Você tem também LCI e LCAs, que também, as letras de crédito imobiliário ou de agronegócio, que também são isentas de IR, tá? E os títulos públicos, que são as minhas preferências, tá? Você pode investir diretamente no Tesouro Direto, como eu faço, ou investir através de fundos, tá? Que compram esses títulos. Então, se eu tenho os fundos DI, você tem os fundos de inflação curta, que geralmente são títulos com uma duração média do prazo de vencimento menor de 5 anos, inflação longa e pré-fixados. Você pode optar, tá? Então, por exemplo, você pode ir lá na Icatu, que você tem na XP, você tem em outras plataformas, fundo de curto prazo, de títulos de renda fixa de curto prazo ou de longo prazo. Eu, particularmente, prefiro investir diretamente no Tesouro Direto, tá? Se você optar pelos títulos privados, preste atenção em alguns fatores. Primeiro, na liquidez. Vários têm liquidez parada durante alguns anos. Por exemplo, às vezes você pega um CDB de um banco pagando 115%, 120%. Porém, você tem que deixar o dinheiro lá durante 3 anos. Então, você tem que pensar muito nisso. Aquilo que eu falei do imposto de renda. E outra coisa importante é você respeitar o limite do fundo de garantia, que hoje é 250 mil por CPF. Tá? Então, às vezes você compra um CDB de um banco pequeno lá, se ele quebrar, você tem que ter esse limite de 250 mil para receber. Tá? Eu particularmente não gosto desses títulos, mas acho que você pode compor sua carteira de acordo com o seu perfil. Tá? Bom, então nós falamos aqui sobre o cenário macroeconômico, eu falei essa fase inicial da renda fixa, e agora eu vou comentar dos principais ativos, um por um, tá? Dos principais ativos no Brasil. Isso aqui é uma coisa importante, né? Tudo que eu vou comentar aqui é uma expectativa, não existe a menor certeza que isso vai acontecer, tá? É a minha expectativa baseada no que eu leio diariamente de vários outros analistas e várias casas de análise, tá? Não existe esse negócio de bola de cristal, o Ibovespa vai terminar tanto, isso não tem como, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, para você montar uma carteira, você tem que ter título pós-fixado, que é o investimento mais conservador. Vai ser aquele título que ele vai seguir a Selic, tá? Você tem uma volatilidade menor, praticamente zero essa volatilidade, e você vai seguir. A Selic aumentou, seus títulos vão aumentar o rendimento. A Selic diminuiu, você diminuiu, tá? Como é que eu aplico nisso? Ou o Tesouro Selic, ou um fundo DI, que pague 100%, tá? Ou um CDB pós-fixado com liquidez diária, tá? Você pode optar um dos três. Eu, particularmente, uso ou o CDB ou o fundo DI, mas você pode usar o Tesouro Selic sem problema nenhum. O mais importante é que você tenha essa liquidez diária. Se você precisar desse dinheiro, você vai ter, tá? De uma maneira geral, a gente coloca assim, você tem que ter 6 meses da sua carteira em renda pós-fixada para você garantir seu colchão de liquidez, né, para eventuais problemas. Só que eu acho que nesse ano de 2022, em virtude das incertezas, eu acho que a gente tem que ter um caixa, que eu falo, né, que é essa liquidez de 10 a 25% do nosso portfólio. Ou seja, a gente vai ter baixo risco com liquidez imediata. E por que isso? Primeiro que a gente garante já a nossa reserva de emergência e pode ser que no decorrer do ano surjam oportunidades. Então a gente pega esse caixa e vai aplicar em outros ativos, tá? Bom, títulos pré-fixados. O título pré-fixado é aquele título que você vai e compra, pode ser privado ou público, mais uma vez, e que você vai ter um rendimento garantido, tá? Por exemplo, hoje você consegue comprar tesouro pré-fixado a mais de 11%, quase 12%. Então é interessante. O que você tem que ter em mente é o seguinte: se o cenário brasileiro piorar, fiscal e político, os juros podem explodir. Os juros subindo, o seu título vai cair. Então você tem que, primeiro, acho que se você optar por pré-fixado, você com vencimento curto, que a gente vai comentar mais sobre isso, 2024 ou 2026, tá? E a gente não pode exagerar, porque você pode... A minha expectativa é que a Selic vai chegar a 11, 12, ela está a 9,25 e depois começa a cair, mas é uma expectativa. Se o cenário piorar, tiver uma eleição ruim, o que acontece? A Selic pode aumentar muito mais e esse 11% que hoje parece interessante pode ser muito ruim, tá? Isso é importante.
Aí que vem o conceito de juro curto e juro longo. O juro de curto prazo é esse muito vinculado à Selic, né? Então hoje está em torno de 9,25. Se você colocar para 2023, vai estar um pouquinho mais de 10. Se você colocar um longo prazo, você já está 12, 13%, né? E lembrar que a Selic é determinada pelo Banco Central e os juros futuros pelo próprio mercado. Então, se o mercado desconfiar do Banco Central, esse juro futuro pode aumentar. O que a gente vê hoje é o seguinte: o juro longo ele começou, depois da postura mais pesada do Banco Central, o que aconteceu? O juro futuro começou a cair, porque percebeu-se que o Banco Central vai buscar o controle do processo inflacionário. Ok? Então, outro conceito importante é o conceito de duration, né? Que é o tempo médio que você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, por exemplo, você vai lá e compra um pré-fixado para 2024. Então, esse duration são 3 anos. Se você comprar o mesmo pré-fixado, vamos supor, com juro semestral, o que acontece? Você vai receber antes, então o duration diminui. Então, isso é importante, tá? A gente tem que saber que quanto maior o duration dos seus títulos de renda fixa, quanto mais longo o vencimento, maior risco você tem do aumento ou da queda de juros. Isso é extremamente importante. Bom, então nós falamos do pós-fixado, do pré-fixado e agora do Tesouro Inflação. Eu acho que aqui a gente tem que aproveitar esse rendimento hoje de 5% acima da inflação, que é um ganho real, né? E a gente tem que aumentar a posição. Então, se no pré-fixado a gente optar por títulos de curto prazo, no Tesouro Inflação eu acho que a gente tem que apostar nos títulos de longo prazo, porque está pagando bem acima da inflação, tá? Então aqui eu acho que a gente tem que optar por 2035 ou 2045. Eu geralmente opto pelo 2035 sem juros semestrais, porque eu não preciso desses juros semestrais. Para aquelas pessoas que precisam, né, ter um ganho a cada 6 meses, pode comprar, tá? E aqui é uma coisa importante, né? Quem tem títulos do Tesouro Direto sabe que em 2021 foi um desastre, né? Como a taxa de juros subiu muito, os preços caíram. Então, a maior parte das pessoas perdeu muito dinheiro. Eu acredito que esse ano, nos juros longos, a gente pode ter um desempenho bom. Então, aquilo que a gente perdeu em 2021, a gente pode receber em 2022. Olha aqui, olha o desempenho, né? Olha o desempenho dos títulos, dos vários títulos do ano, tá? Perceba que quanto mais longo o vencimento, mais a pancada mais caiu. Essa questão de duration que eu estava comentando com vocês. Ok? Isso aqui é uma coisa importante que às vezes as pessoas não entendem bem. O Tesouro Direto é fixo ou variável? O que acontece? Como eu já tinha comentado, se você aumentar a taxa de juros, o preço do título cai. Certo? Porém, se você diminuir os juros, você aumenta o preço dos títulos. O que está acontecendo agora? Aumento de juros, os títulos caíram. Por isso que a gente teve essa desvalorização em 2021. Qual que é a minha perspectiva para esse ano? É que os juros vai ter mais 2 ou 3 subidas do Banco Central, para até 11 a 12, e depois vai estabilizar e depois vai cair. Então, caindo os juros lá para frente, o que a gente vai ter? Aumento dos preços dos títulos. Essa é a lógica. Bom, a questão de ser fixo ou renda variável é o seguinte: se você compra lá um pré-fixado, certo? 11%. Se você mantiver aquele título até o vencimento, você vai receber rigorosamente o que foi combinado. Agora, se você vender antes, se a taxa de juros subir, o que ele vai acontecer? Você vai perder. Vai ter um deságio, que a gente chama de marcação ao mercado. E se a taxa de juros cair? Você vai ter um ágio, se você vender antes. Agora, se você vender no vencimento, é renda fixa, já com valor acordado. Tá? Bom, esse aqui eu peguei ontem, no dia 5. Isso aqui são os títulos que estão ofertados no Tesouro Direto, tá? Então aqui a gente tem pré-fixado 24, 26, 2031 com juros, né? Você tem o Tesouro Selic e depois você tem o Tesouro Inflação, ok? Bom, então isso aqui é um resuminho dos títulos públicos, tá? Então, curto prazo, eu vou optar pelo Tesouro Selic, ou Fundo DI ou CDB, pagando 100% com liquidez imediata, né? Para aposentadoria, Tesouro Inflação
principalmente os títulos mais longos, 2035 e 2045. E o tesouro pré-fixado, eu acho que a gente pode ter uma pequena parcela, principalmente de curto prazo, tá? Vamos supor que você quer, eu quero fazer uma cesta desses ativos, talvez seja o ideal, tá? Talvez ter todos os ativos. Hoje, por exemplo, em carteira, eu tenho todos os ativos, tá? Eu não quero mexer com tesouro, comprar diretamente. Tem os fundos que têm o mesmo desempenho, que eu já tinha comentado lá atrás, tá? Bom, bolsa de valores nós já comentamos alguma coisa, né? Eu acho que a bolsa foi extremamente penalizada em 2021, muito além do que a gente merecia. Hoje as empresas brasileiras, as melhores, elas estão menos alavancadas, ou seja, têm menos dívidas, estão mais preparadas para a retomada da economia, tá? Então, assim, eu vejo que esse cenário desolador que a gente está vendo na bolsa agora, com preço-lucro de 7 vezes, isso vai ficar para trás em algum momento. A gente não sabe quanto, mas vai ficar para trás. Se você optar por comprar ações, tem que ser muito seletivo, procura ajuda de analistas, tem várias boas casas de análise independentes, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas se você quer acompanhar de uma maneira passiva, a gente tem os ETFs. Então você quer assim, a bolsa, eu acho que a bolsa vai subir esse ano, então você vai lá, pode comprar o BOVA11, tem o BOVV11 também, que tem o mesmo aspecto. Alguns analistas que eu sigo, eles acreditam que o boom das commodities vai continuar. Então, eles acham que pode ter um desempenho melhor do que o BOVA. Então, eles sugerem o MAT-B11, que é os materiais básicos. Então, você vai lá, você compra esse ETF, tá? no seu home broker normalmente, e ele pode ter um desempenho melhor do que o BOVA11. As pequenas empresas foram dizimadas em 2021, praticamente foram dizimadas. Né? Então, se você acredita, como alguns analistas, que o Small 11, que é uma cesta dessas pequenas empresas, pode ter um desempenho, você pode apostar um pouquinho. Então, na verdade, ao invés de você comprar só BOVA 11, você pode comprar os 3, por exemplo, de acordo com, tá? Ou selecionar as ações, como eu tinha comentado. Então, aqui, eu mostrando, olha aqui esse gráfico, eu já tinha comentado lá atrás, mas mostrando, olha, a gente teve aqui a queda no Covid, né? Todas as bolsas americanas subiram e a brasileira também subiu. Só que chegou a partir de junho, pelos problemas já comentados, houve esse descolamento. E esse descolamento piorou durante o ano. Chegou num momento que a bolsa brasileira tem hoje o pior desempenho dos emergentes. Tá? Mesmo com o aumento, isso aqui é do Ricardo Amorim, que de uma apresentação dele, que ele comentando, né, que a gente chegou na crise do Covid, começou a aumentar muito os investidores, pessoas físicas, na Bolsa Brasileira, a gente chegou a quase 3 milhões e meio de pessoas. Aqui está 2 milhões e 100, mas chegou a quase 3 milhões e meio. Por quê? Renda fixa estava rendendo muito pouco e a Bolsa Brasileira estava muito barata. Tá? Agora só que inverteu. As pessoas físicas migraram para a renda fixa, que está pagando quase 10%, e a Bolsa ficou para trás. Tá? Só que eu acredito que isso é um movimento temporário. A tendência é que volte o movimento para a Bolsa de Valores. Bom, dólar, aquilo que eu já tinha comentado, né? Eu acho que não teremos uma variação muito brusca, pelo menos essa é a minha expectativa. Acho que deve ficar entre 5 e 6 reais. Agora, o mais importante, que ao invés de você comprar dólar, comprar fundo cambial, seria você investir nas próprias empresas americanas, nas principais empresas americanas, né? Naquelas que realmente estão gerando lucro. E para isso você teria que abrir uma conta no exterior. Tá? Hoje isso é extremamente fácil. Tá? Eu posso falar com propriedade, eu fiz isso há 2 anos. Você pode investir diretamente lá na Apple, na Microsoft e em várias outras empresas. E você também pode investir aqui no Brasil, na B3, através das BDRs. Antigamente era muito caro você comprar uma BDR. Então a mesma Apple que é negociada lá em Nova York é negociada aqui na Bolsa Brasileira. Então a melhor maneira é você aplicar diretamente nas empresas. Ao invés de você comprar dólar, aplicar naquelas empresas que são dolarizadas e vão te pagar rendimentos em dólar. Tá? Se você optar, na minha opinião, aqui eu coloquei 5 a 10%.
Mas se você optar por comprar essas empresas, talvez você pode aumentar isso para 15% a 20%. Porque você está investindo em empresas que têm receitas em dólar, estão negociadas lá fora e você vai ter o retorno em dólar. Tá? Sem dúvida, para mim, é a melhor opção. Em breve eu vou comentar mais sobre isso num vídeo só sobre o dólar, investimento em dólar. Tá? O ouro ele teve um aumento exponencial nos últimos anos e nesse ano de 2021 ele ficou meio 0 a 0, tá? Mais ou menos a 1.800 a onça, 1.800 dólares a onça. Tá? Mas eu acredito que a gente tem que ter um pouquinho de ouro, tá? Entre 2% e 5%. Tá? Muitos investidores eles colocam que numa eventual crise do mercado acionário, o ouro pode ter um bom desempenho. Né? Ninguém sabe. Né? Você pode comprar ouro diretamente na B3, através do OZ1D ou OZ2D, ou comprar ações mineradoras de ouro. Que aí, mais uma vez, você está investindo em empresas que vai te pagar o lucro também delas. Tá? Para mim, hoje é a melhor opção de investir em ouro. Eu gravei um vídeo sobre como investir em ouro, está no meu canal, caso vocês queiram. Acho que a gente tem que investir um pouquinho no mercado imobiliário. Eu prefiro os fundos imobiliários do que a compra direta de imóveis. Tá? Eles estão muito descontados em bolsa, apesar de uma pequena recuperação nas últimas semanas, continuam muito descontados. Porque o que acontece? Subiu muito a taxa de juros, isso é ruim para os fundos imobiliários. Tá? Mas eu acredito que no nosso portfólio 5 a 10% tem que estar nesse ativo, tá? Principalmente porque para a pessoa física ele é isento, os rendimentos mensais são isentos de IR, ok? A gente pode comentar também no futuro mais sobre os fundos imobiliários. Bom, criptomoeda é um assunto que eu tenho pouco conhecimento, né? Mas lendo vários analistas, acompanhando várias casas de research, sempre eles estão indicando que você tem uma pequena parcela do seu patrimônio nas criptomoedas, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que se você perder, você vai perder pouquinho, mas se o Bitcoin continuar subindo fortemente como subiu nos últimos anos, né? Você pode ter um aumento exponencial, que a gente fala de convexidade, né? Então hoje, no meu portfólio tem 0,25%, alguns analistas acreditam que você tem que colocar até 2%, eu acho muito. Então, de 0 a 1% na minha opinião. Outra coisa importante é que eu vejo, se antigamente todo mundo era muito contrário às criptomoedas, hoje eu vejo grandes gestores conceituados, falando bem sobre as criptomoedas. Obviamente, o Bitcoin é a cripto mais conhecida e a principal. Né? Isso aqui é importante, eu invisto através de ETF, eu não compro nessas brokers de criptomoedas, eu compro um ETF. Esse ETF, por exemplo, que é o Hash 11, negociado aqui no Brasil, ele tem a maior parte de Ethereum, a maior parte de Bitcoin, e Ethereum tem mais 3 ou 4 criptomoedas. Aí é a questão de gosto de cada um. Tá? Então aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo, a montagem de uma carteira. Tá? Para mim é uma coisa importante, né? A carteira ela precisa ser diversificada, isso é imprescindível. Tá? Não tem como. A gente... o Bitcoin subiu mais de 70% em 2021, então eu vou colocar todo o meu patrimônio em Bitcoin. Imagine se ele subir 200%, ótimo, você acertou. E se ele cair 80%? Então você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tá? E para a montagem da carteira, você precisa seguir 4 fatores, os mais importantes. Que é o seu perfil de investidor. Por exemplo, eu tenho mais tranquilidade a assumir risco. Outras pessoas não. Se você já tem um patrimônio acumulado, um bom patrimônio, por que arriscar muito? Você pode ser mais conservador. Se você é mais novo, você tem 25, 30 anos, você pode arriscar mais. Você vai ter muito tempo para recuperar. Já se você tem 70 anos, você não pode arriscar muito. E, obviamente, o nível de conhecimento de mercado. Você não pode ficar comprando ativos complexos sem você ter um nível de conhecimento. Tá? E aqui eu fiz uma sugestão para vocês, com esses 8 ativos que a gente comentou, numa carteira de um perfil moderado. Isso aqui é uma base que depois você pode seguir as suas orientações e mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, acho que a gente tem que ter um caixa de 20%. Pré-fixado, eu coloquei 10%, você pode colocar um pouquinho mais ou talvez menos.
Tesouro Inflação em torno de 20%, Bolsa 20%, dólar ou Bolsa Americana 15%, Fundo Imobiliário 10% e depois 4% em ouro e 1% em criptomoeda. Obviamente isso aqui é uma base para você seguir e depois montar a carteira de acordo com as suas necessidades, né? Eu acredito muito nos analistas independentes, nos bons agentes autônomos, né? Mas eu também acredito que a pessoa tem que ter pleno conhecimento do que ela está fazendo. A responsabilidade da carteira é do próprio investidor. E os meus livros, os meus vídeos que eu estou gravando, o blog que eu sempre estou escrevendo, é esse intuito de melhorar a educação financeira. Quando você tem uma pessoa que tem melhores informações, ela vai ter uma oportunidade de trocar ideia com seu gerente de banco, com seu agente autônomo ou qualquer outra pessoa. Você vai ter um nível melhor e você vai ter uma carteira melhor que vai te trazer melhor rendimento, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Ele ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que depois a gente vai fazer uns cortes desse vídeo, tá? No canal. Mas eu acho que ficou um vídeo legal, com bastante informação. Sugiro que vocês revejam o vídeo, né? Eu peço para vocês, para aqueles que gostaram, né, para compartilhar o vídeo com os amigos, dar o like e inscrever no canal, para a gente ter mais estímulo para novas gravações, ok? Muito obrigado e até uma próxima.